Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio. E tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Analfabetismo Bíblico e está baseada em Marcos capítulo 12, versículos 18 a 27. Leiamos. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos no céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre a sarça? Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Como eu disse, nossa mensagem tem como título Analfabetismo Bíblico, que é uma expressão que vem sendo muito usada nos últimos tempos para falar daquela condição de pessoas que não conhecem a Bíblia. Ou leem, não entendem, ou nunca leem, ou leem e escolhem aquilo que lhes agrada. Então, essa expressão foi cunhada para designar tudo isso, né? Ignorância a respeito das Escrituras, ou por manipulação de outras pessoas, ou porque as próprias pessoas que leem não entendem. Porém, quando a gente lê esta passagem aqui, a gente vê que esse analfabetismo bíblico não é nada novo, é uma coisa antiga. Aqui conta a história de um grupo político que se opunha a Jesus, os chamados saduceus, que era um partido constituído principalmente pelas famílias sacerdotais, e esse grupo não aceitava a ressurreição. Isso porque eles criam apenas nos primeiros 5 livros, eles aceitavam como escrituras apenas os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, e não aceitavam o resto da Bíblia. A Bíblia que Jesus lia, que os apóstolos liam, a Bíblia que os contemporâneos de Jesus conheciam, era a Bíblia que hoje é chamada de apenas Velho Testamento. Então eles vieram tentar enrolar Jesus, fazer Jesus tropeçar, armaram para Jesus, como se diz, né? E inventaram a história de 7 irmãos e alegaram que havia uma doutrina, um ensino, uma lei, lá nos 5 livros, no Pentateuco, que dizia que quando
um homem se casasse com uma mulher e não tivesse filhos, então o irmão dele deveria casar-se com a viúva para suscitar descendência para aquele irmão morto. Dar continuidade ao seu nome, como diz aqui, não é? E então eles inventaram aquela história de 7 irmãos que foram se casando com a viúva, um após outro, e nenhum teve filhos com ela, e depois eles perguntam, depois que o último morreu, quando tiver aquela ressurreição que vocês acreditam, e aí nós temos muita ironia, né? Aquela ressurreição que vocês acreditam, quando acontecer, essa mulher será mulher de quem? Então Jesus disse para eles, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras. Em outras palavras, vocês são analfabetos bíblicos. E lá no final, Jesus, vocês estão completamente enganados. Eles eram desse tipo de analfabeto bíblico que seleciona só uma parte da Bíblia e escolhem aquilo que mais lhes agrada, que lhes convém, que convém aos seus interesses. E o resto eles desprezam. Mas Jesus então diz para eles, vocês nunca leram lá na palavra de Deus que o que Moisés disse quando se encontrou com Deus lá no deserto, na sarça que não se consumia, queimava, mas não consumia. Deus disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jesus disse, portanto, Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Além disso, vocês não creem na ressurreição, mas quando houver a ressurreição na qual eu creio e ensino, não haverá a mesma condição que nós temos aqui na Terra, no mundo. Não vão se casar mais, não vão se dar em casamento, serão como os anjos no céu. E lá no Evangelho de Lucas, Lucas acrescenta, viverão eternamente. Então não haverá mais essa história de morrer e o outro irmão casar. Não haverá casamento. Infelizmente, essa história nos mostra 3 grandes problemas que o analfabetismo traz. Primeiro, o analfabetismo bíblico nos leva a abraçar falsas doutrinas, doutrinas erradas. Infelizmente, isto acontece porque a falta de conhecimento da palavra de Deus nos leva a aceitar, a abraçar qualquer coisa errada que nos ensinem. Coisas, às vezes, absurdas, como, por exemplo, uma vez uma irmã me perguntou se as muralhas de Jericó tinham caído para dentro e para fora, porque ela tinha ouvido um pregador no rádio dizer que quando ela orasse para que as muralhas da vida dela caíssem, ela devia orar para as muralhas caírem para fora e não para dentro, porque senão iam cair em cima dela. E eu disse para ela, vamos ler lá que está na Bíblia. E na Bíblia só diz isso, as muralhas caíram. Então é preciso conhecer a Bíblia, é preciso ler a Bíblia, é preciso saber entender a palavra de Deus. E às vezes, essas pessoas que ensinam doutrinas erradas estão dominadas por má fé, como aqueles fariseus, aqueles saduceus que vieram armar para Jesus, eles vieram de má fé. Mas um outro problema que o analfabetismo bíblico traz
é que nos leva à interpretação seletiva da Bíblia. Esses inimigos de Jesus, os saduceus, eles não aceitavam o resto da Bíblia, só os 5 primeiros livros. Só que, justamente no resto da Bíblia, é que nós temos declarações muito interessantes sobre a ressurreição. Por exemplo, o Salmo 16, versículo 10 diz: Tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Isaías capítulo 26, versículo 19 diz: Teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz que dá vida, descerá como orvalho sobre o teu povo no lugar dos mortos. E Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: Nesse tempo, porém, todos os que tiverem seu nome escrito no livro, que é o livro da vida, serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Então, infelizmente, hoje nós temos muita gente pregando o evangelho de forma seletiva. Vão lá na Bíblia, pescam aquilo que concorda com as suas ideias erradas, com os seus falsos ensinos e desprezam o resto da Bíblia. É a Bíblia que concorda com eles, não são eles que concordam com a Bíblia. Eles não são ensinados pela Bíblia, mas eles manipulam a Bíblia. Isso leva o povo que os escuta, que os ouve, ao analfabetismo bíblico. E o outro problema criado pelo analfabetismo bíblico é que ele nos leva ao desconhecimento do Deus verdadeiro. Jesus disse para aqueles inimigos: vocês estão errados porque não conhecem as Escrituras, são analfabetos bíblicos, e nem conhecem também o poder de Deus. Não conhecem o Deus verdadeiro. E mais lá na frente, Jesus diz para eles: Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o Deus dos vivos. Não é o seu Deus, porque o seu Deus é o Deus dos mortos. Infelizmente, o analfabetismo bíblico leva à ignorância sobre a pessoa de Deus, ao desconhecimento do Deus verdadeiro, à indigência de conhecimento a respeito da pessoa de Deus e a um mau relacionamento com Deus. Portanto, analfabetismo bíblico é um grande problema hoje em dia para a Igreja de Cristo. Na história brasileira, nós sabemos que o analfabetismo foi usado para manipular pessoas. Interessava aos poderosos que queriam manter o povo nas trevas do desconhecimento para poder usá-los em seus propósitos, em seus interesses. Hoje em dia, vemos a mesma coisa. Líderes religiosos mantendo o povo no analfabetismo bíblico para usá-los, para manipulá-los, para oprimi-los. Não seja um analfabeto bíblico. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Que Deus nos abençoe.